Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Depois da Colheita, o podcast que traz informação para você sobre todo o nosso segmento de FLV, frutas, legumes e verduras. Hoje estamos aqui com um rapaz, não sei como é que eu chamo ele, um grande parceiro, um grande amigo, nos conhecemos há pouco tempo, que é o Alex da empresa Valui, né? E ele vai falar um pouquinho para nós sobre a nova reforma tributária, né, Alex? É isso aí? Isso aí. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente, cara. Realmente é um prazer ter você aqui. Primeiramente eu quero agradecer. O Eduardo é uma pessoa muito querida. Obrigado. Tem se relacionado aí muito bem nas conversas e obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto tão denso. Faz parte do nosso negócio, né? Faz parte do dia a dia. De todo o nosso segmento, né? É uma realidade, não tem como fugir. E isso, certamente, se não houver o cuidado adequado, afetará aí grande parte dos empresários. Sim, Então, é uma preocupação bem real que nós temos que ter. Não que isso faça com que vocês percam os cabelos, mas... Mais um pouco, né? Mais um pouco. E me fala, você tem uma empresa, né? A Valui? Isso, nós temos uma empresa. Eu sou sócio da Valui, consultoria e contabilidade. E nós estamos atuando nessa área consultiva. Nós viemos com uma proposta diferente do que o mercado vem oferecendo. É uma contabilidade consultiva, onde nós literalmente pegamos na mão do empresário e tocamos toda a parte burocrática. E acompanha com ele passo a passo, né? Passo a passo. A contabilidade hoje é muito importante dentro de uma empresa, né, Alex? Se você não tiver uma boa contabilidade, você pode levar uma empresa para o buraco, literalmente, né? Literalmente. E a Valui acompanha os clientes passo a passo. Acompanhamos com planejamento estratégico inteligente, tributário. Desmistificamos muitas coisas que o mercado impõe sobre o empresariado. Sim. Porque muitas vezes é mais fácil para o contador fazer uma contabilidade do simples, do lucro presumido. E esquece que tem um lucro real lá que é um pouco mais burocrática, assim, no começo, né? Depois que você acerta todo o passo dela, ela acaba se tornando um pouco mais fácil, né? E tem muita gente ainda que tem... Resistência, exatamente. Resistência para fazer. E a contabilidade, ela serve para você tomar decisões. Exatamente. Esse é o objetivo. Então, se você não tem um instrumento para te nortear, você está cego. A contabilidade é a oxigenação do nosso sangue, talvez? Ele tem que estar bem oxigenado ali, sempre bem controlado para a gente poder seguir vivendo. Exatamente. Uma empresa. Porque assim, se não existir esse fluxo de resistência, você morre. Sim, exatamente. Morre, e na contabilidade é igual. Se você hoje tem um parceiro, um prestador de serviço que simplesmente lhe envia as guias no final do mês... Só para você pagar e tá tudo certo? Não, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso você está sendo prejudicado. Exatamente. Essa conta está saindo caro para você. No final sai muito mais caro, né? Muito mais caro. Cara, mas na verdade eu te chamei aqui porque eu fiquei sabendo que a semana passada você foi fazer uma consultoria, uns cursos aí, um pouco de aprendizado sobre a nova reforma tributária. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso daí, já que está tão fresquinho na sua memória aí, cara, pra gente... O que é, na verdade, essa reforma tributária? A reforma tributária, a gente vem acompanhando ela já é discutida já há muitos anos. Sempre foi um ponto de discussão no Brasil. Entra governo, sai governo e sempre está lá na pauta. Sempre batendo nessa tecla, tá na pauta. Em 2019, com a PEC 45, que depois foi reformada, logo em seguida, veio à tona, criou um corpo. E aí, com isso, agora em dezembro de 2023, no dia 20 de dezembro de 2023... Recente agora. Eles promulgaram lá a emenda constitucional 132. Que ali é o norte da reforma tributária. Tá. Nós temos um sistema aprovado da reforma tributária, que é uma criação do IVA. O Imposto de Valor Agregado, né? Imposto de Valor Agregado, é um imposto único, que ele tem característica dual, que vai abranger a parte da contribuição. Então, você tem lá o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e você tem o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. São diferentes impostos? São diferentes. Então, esses dois novos impostos, tributos, digamos assim, eles
vão extinguir com o PIS, COFINS, IPI, falando de CBS, tá, e ICMS e ISS. Então, vão ser aglutinados em 2 ou seja, são impostos federais e estaduais. União, CBS, Estado e Município, IBS. Uhum. E a gente tem o imposto do pecado, que é o imposto seletivo. O que é o imposto do pecado? O imposto do pecado, ele vai justamente tributar a mais, dar uma tributação mais incisiva, alta, para bebidas, cigarro. Ah, tá. Então esse é o pecado capital. Então são errado. Tabacos, álcool... A gente fala agrotóxicos, né? Mas a gente não... É até um pecado a gente falar isso do agro, colocar como agrotóxico, porque isso vai ser também tributado. Mas, até porque o agro representa hoje aí 1/4 do nosso PIB. Então... Você fala, digamos, do Brasil. Né? Então, vamos colocar ali que é insumos agrícolas, né? Sim, seria não agrotóxico. Né? Então, o dual que seriam basicamente 3. Então, a gente tem uma agenda aí para poder cumprir com esse cronograma de 10 anos. Então, 10 anos. Dezembro de 2023, ela foi promulgada, ela nasceu. Tá. E aí, agora 24 e 25, a gente tem promulgação de diversas regras, leis e normas para que quem que faz essas regras, essas leis? É o Congresso, isso está no Senado, isso está... Tanto estadual quanto federal? É o federal, né? Mas o Senado que vem promulgando isso, então até a aprovação da reforma foi a nível federal, né? Câmara dos Deputados, Senado. Sei. E aí agora vem... E por que demora tanto tempo assim, Alex? Porque envolve muita disputa, né? A gente vive no Brasil, desde a criação do sistema tributário brasileiro, a gente que é um dos mais caros do mundo, caros e complexos. Caríssimo, né? Porque hoje a gente paga imposto de tudo quanto é lugar e a gente não sabe o que está pagando, né? Eu vejo que lá na Europa, por exemplo, Portugal tem o IVA, né? Que é o Imposto de Valor Agregado, que é o imposto único que você compra lá uma garrafa d'água, você já está agregado ali, seu imposto, você sabe o que está pagando. Exatamente. Aqui a gente não sabe o que a gente paga, né, cara? É muito complexo para o contribuinte, que é quem paga a conta, é o final da cadeia, entender. Porque você tem ICMS. Quando a gente fala de ICMS, a gente está falando de 27 regulamentos. 27? Porque cada estado tem o seu. E a gente vive num manicômio tributário. E além desses 27, você ainda tem mais os NCMs, que são os itens que aí dentro de cada produto você tem uma alíquota diferente, né? Vamos pegar lá, por exemplo, o alho. O alho tributa em São Paulo, não tributa em São Paulo, tributa aqui. Qual que é a regra? Mas o Estado do Paraná dá um incentivo, tem uma redução de base, tem um incentivo. Então a alíquota que era para ser 19 é 7. Então você tem ali é uma loucura. E isso tudo vai no custo? E isso tudo embute no custo. Tem que colocar, né? Quem paga no final é o consumidor. Né? Mas o empresário tem que ter... Tem que recolher tudo isso. Tem que ter o suporte, o amparo técnico, que não é obrigação dele, e sim do parceiro, contador. Que aí é onde entram vocês. Entramos nós fazendo cálculos, repassando todos os meses essas verificações, e aí nós utilizamos de diversas ferramentas da tecnologia. Né? Hoje nós temos recursos tecnológicos que podem nos auxiliar em todas essas questões aí. Dá um pouco mais de trabalho? Sim. Você acha que é só no começo, né? Eu acho que depois começa a andar sozinho, né? Mas trabalho é trabalho, né? Por isso que se chama trabalho. Senão teria outro nome. Exatamente. Então nós não nos eximimos de qualquer responsabilidade e de esforços para sempre entregar o melhor para o nosso cliente. Então esse é o nosso objetivo. E você acha que em 10 anos realmente a gente já tem essa reforma promulgada, já funcionando? Ou pode no meio do caminho ter alguma barreira pelo que você ouviu falar nesse... Existirão adequações, porque nós temos ali é um sistema novo, né? Embora já esteja em 170 países funcionando, mas aqui nós estamos no Brasil. Então a gente tem diversas adequações. Sim. Né? O objetivo da reforma ela é muito clara, é a simplificação e a transparência. Então para que isso exista, a gente vai ter que adequar diversas situações. O IVA, o CBS, o IBS, o foco, a tributação, ela será dada para o estado ou município de destino. Então, eu mandei daqui lá para o Pará.
Então, a incidência, a tributação, ela será de destino e não de origem. Nós temos hoje isso, né, com o ICMS. Fato é que o sepultamento do ICMS ele ocorrerá lá em 2033, pelo que diz a regra. Então, nesses... 2033. 33, mais 9 anos aí que é quando... Mais 9 anos. Então, assim, nós temos 2 anos. A regra começa em 2026. Janeiro de 2026 começa as proporcionalidades ali, onde entra a CBS e entra o IBS com alíquotas reduzidas, transitórias, para fazer o teste. Mas em 2027, por exemplo, a CBS ela já se torna uma realidade dali para frente. Isso, e assim, você acha que a gente vai ter aumento nesses impostos? A expectativa é que nós tenhamos. Porque hoje, o que nós temos de imposto? Vamos falar de um bem de consumo? O ICMS, se for um serviço tomado, tem isso representa o quê? 30%, 40%? Talvez? Depende, né? Por exemplo, vamos pegar a alíquota A resposta nunca é exata, né? Exato. Por isso que é difícil, né? A tributação dentro do nosso país, porque a gente não consegue falar quanto a gente paga de imposto em cada produto específico. Por mais que nós tenhamos lá, quando você vai num supermercado e tem lá aquela empresa contratada com a carga tributária sobre aquele produto ou sobre a determinada compra que você fez, que ele te traz o cálculo, ali você já consegue ter uma noção. Mas a gente tem uma infinidade de tributos. Mas falando de ICMS, né, a gente tem várias alíquotas pelos estados. Então tem DIFAL, tem... uma série de cenários que tem que ser analisado, o tipo do produto, o destino, a origem, se é importação. Sim. Se já é um produto nacionalizado. Se já é nacionalizado. E você acha que com essa unificação, vamos falar assim... A gente pode falar o seguinte, haverá simplificação, mas não redução. Porque o sistema nunca vai perder, né? Você concorda comigo? O sistema é o governo. Então, até porque a gente, mesmo procurando ser um sistema que traga igualdade, a gente sabe que existirão situações que... sempre um quer puxar um pouquinho mais. A gente tem muita alíquota zero, né? Falando de federal no nosso agro. No agronegócio. No agro da Ceasa, por exemplo. A gente tem PIS e COFINS e alíquota zero. Então, eu creio que para produtos de cesta básica serão mantidas. Alíquota zero. Alíquota zero, porque é relação de consumo, alimentícia. Consumo, faz parte da cesta básica. Faz parte da cesta básica. Então, muita coisa eu acredito que se manterá. Agora, nós temos a questão do empresário rural, que é aquele produtor rural. Sim. Qual é a atenção que ele tem hoje? Qual que é o suporte que ele tem hoje? Isso impactará ele lá no início da cadeia? Sim. Estão estudando isso? O pessoal tem olhado para o produtor rural assim, de uma forma diferente? O cara que produz o alimento para levar para a nossa mesa? Ele será impactado. Podemos dizer que ele será impactado pela cadeia. Mas no sentido de que ele terá que ter um suporte. Então, ele terá que ter um profissional. Eu vou tributar tudo no meu CPF? Hoje, tem muitos que fazem dessa forma. Né? Mas quando a gente fala de comprar do produtor, o sistema ele será tão amarrado que como que eu vou fazer, por exemplo, a gente sabe que isso não acontece no Brasil, acontece lá fora. Mas como que alguém manda uma meia nota, por exemplo? Você cobrou 100, mas eu estou mandando 50 mil de nota. Isso acontece ainda. Por mais nota fiscal eletrônica, isso é uma realidade ainda no país. Não tem como, porque você que está comprando do produtor, a gente está falando no sistema não cumulativo que vai virar. Será 100% não cumulativo. Não cumulativo. Não cumulatividade. Presumido ou real, não cumulatividade. Então você precisará pegar o crédito disso daí para você fazer a compensação. Para você recuperar isso. Para você recuperar. E você vai comprar de um fornecedor que lhe entregará metade do fiscal? Daí você... Nem pode, porque você vai entrar no radar de fiscalização. Talvez no primeiro momento... Isso é ilegal, né, Alex? Totalmente. Ilegal, né? Eu acho que... Foge das práticas, sonegação totalmente irregular, né? Não se deve fazer isso de forma alguma. Hipótese alguma. Mas você não vai ter um fornecedor que lhe entregue uma coisa que não é o que você vai precisar, porque daí como que você vai complementar a cadeia? Sim. Né? Da mesma forma que empresas do Simples Nacional. Como que você vai tratar do Simples Nacional? Qual que vai ser a minha vantagem em continuar ou comprar de um Simples Nacional? Né?
Hoje nós temos diversos casos de empresas que já nascem no real. Porque qual que era a mentalidade antiga? Mentalidade antiga, quando você não tem... Você paga menos imposto. Mas isso por quê? Não existe planejamento. O contador, ele tem que fazer isso. Eu vou abrir uma empresa para o Eduardo. O segmento é X e vamos estudar. Quais os produtos, quais os quinais, qual é o cenário? Eduardo, olha, no simples, inviável. Lucro presumido... Porque daí ele pega um histórico assim e fala, puta, você quer chegar aonde com a sua empresa? Eu quero chegar no faturamento de tanto. Então aí o cara já, ali atrás, ele já começa a fazer o estudo, fazer o cálculo e te dá um... É claro que nós temos uma realidade de cenários assim gigantescas, né? As distinções. Eu não posso comparar o microempresário individual, que ele saiu que é o MEI. do MEI, e que tem uma carga tributária pequeníssima. Mas hoje o microempresário, só cortando um pouquinho, Alex, o microempresário hoje é mais para prestação de serviço, né? Ou ainda tem o comércio? Tem um pouco, né, da parte de ambulantes. Você pode... um exemplo, né? A pessoa que vende pamonha no carro. Isso é uma realidade do Brasil. Vamos trazer para a nossa realidade. Ele pode ter o MEI. Né? Mas ele tem... Qual que é a obrigação dele? Vai ser aquele DAS que você emite todo mês, que ele vai ter que... Ele terá todos os encargos já aglutinados naquela única... É simplificado. Sim, tá. Ok. Só que chega um determinado momento, se ele ultrapassar ou chegar perto do R$81 mil no ano... Anual. Aí já foge. Aí ele já é desclassificado. Né? Aí ele já tem... Desenquadrado desse regime. E aí quando ele é desenquadrado, ele vai para qual regime depois do MEI? Ele vai para o Simples Nacional? Essa é a trajetória. A persecução costumeira. Mas eu não sei, quem sabe se ele tiver... De repente ele vai criar uma rede de distribuição. Sim. E aí, será que não, se a gente fizer no real ou no presumido... Estudo de cenários. Aí é estudos que aí você tem que ver aonde o cara quer chegar. E isso, Eduardo, é muito importante a gente comentar, porque isso não é feito hoje no mercado. Então, eu digo para você que a reforma tributária ela veio para separar os amadores dos profissionais, isso é um fato, tanto nos segmentos indústria, comércio e serviço, quanto nos escritórios de contabilidade. Isso é um fato. Como que você vai dar todo o suporte, dar essa atenção? Eduardo, vem aqui, vamos lá. Eu observei aqui esse mês que você teve essa particularidade. Você tem isso hoje? Né? A pessoa está disposta a fazer? A primeira pergunta é essa. A pessoa está disposta a fazer isso? Essa é a pergunta. Então, tem muitas pessoas, não é que as pessoas são ruins na prestação de serviço contábil, eles não querem fazer. Não tem interesse. Não tem interesse. É o algo a mais. E assim, o contador ele tem que se envolver com planejamento estratégico, com gestão de risco. Você tem que avaliar, porque ele tem que conhecer o negócio do empresário. Como que ele vai... Nós atendemos indústrias lá no nosso escritório. A gente, de 6 em 6 meses, a gente faz uma... bater na porta do cara lá, sentar com ele. E a gente fala assim, olha, como que tá a tua agenda para a semana tal? Vou fazer uma imersão na tua indústria. Aí ele separa uma pessoa, o próprio dono da indústria. Porque isso é fantástico, porque você vê no semblante do empresário a felicidade dele mostrar o negócio dele. Sim, Você conhecer como que é, entender por que é daquele jeito. Olha, eu fiz um investimento com aquela economia tributária. A gente teve casos nesse contexto. Olha, com aquela economia tributária que nós fizemos, a gente conseguiu expandir na indústria aqui, ó, nós desenvolvemos essa área. Olha o que ela está fazendo na linha produtiva. E aí você vê isso, você fala assim, nossa, faz todo sentido. E a gente precisa disso, né? Porque o nosso negócio, toda empresa, ela tem uma finalidade social muito grande. Isso é um fato. Então você gera empregos. Quando você pagar seus impostos. Quando você manda uma guia pro Eduardo, manda uma guia de imposto de tributo lá, do lucro real, todo mês. Eu tenho que entender que o Eduardo gera X empregos, que esses funcionários eles têm famílias, filhos. São pagadores de impostos também, através dos rendimentos. Na pessoa física. Então, assim, tem que existir essa preocupação. Eu não posso ser negligente, imprudente e muito menos faltar com a técnica para te dar um valor justo. Né? Então, o imposto ele tem que ser pago de maneira justa, de toda a cadeia, né? E sabendo que nós temos essa responsabilidade social aí nas nossas mãos. Você como empresário e eu como prestador de serviços também. E lá para frente, depois que tiver a reforma tributária andando, você acha que vai impactar muito nos negócios?
primeiro, quem não tiver atualizado, a contabilidade que não tiver atualizada, eles vão se bater. Ou se deixar para ver lá no final, eu vi que você está já andando na frente aí para se especializar. Você acha que tributariamente, para as empresas, isso vai impactar o quê? Vai aumentar, determinados segmentos, vai aumentar um pouco na carga tributária, na incidência. A gente fala em torno de 26 a 28. A mais? A mais. Quanto que nós temos? Depende. A tua tributação efetiva, se a gente fizer uma análise da tua DRE, a gente vai chegar numa tributação efetiva que é diferente. Às vezes do mesmo segmento. Diferente. Né? O lucro real, você tem uma série de cenários, o que é indedutível, o que não é. Sim, né? Enfim. Então, a tributação efetiva, ela pode aumentar ou pode diminuir. Depende da gestão. Mas isso, eu não posso te dizer assim, vai aumentar 15% do segmento da FLV. Não posso. Incógnita, né? Tem que esperar acontecer para a gente ver. Sabe por que depende? Qual que é o regime que o empresário ele estará sendo tributado? É no Simples? Beleza, ok. Como que ele está comprando isso? Eu vou poder também compensar, me creditar de tributos. Então, o empresário lá da Ceasa que está no Simples e comprar do produtor, ele vai se creditar. Sim. Ele tem a opção de se creditar também. Então, são essas análises e essas alternativas que tem que ser estudada para depois, olha, o teu impacto se você trabalhar neste ano com este regime será de tanto. Isso a gente consegue fazer com antecedência, porque quando o empresário ele inicia o negócio, ele sabe muito bem qual que é a projeção de faturamento, a origem. A gente tem uma particularidade incrível ali na Ceasa, que é assim, as lavouras ali, a roça, a cultura, ela varia de região. No seu caso, você importa. Sim, então, é mais complexo ainda, porque você vem coisa de Israel, vem coisa da Turquia, vem coisa... Egito. Então, você está num outro patamar. Mas, assim, a maioria dos empresários ali, eles têm uma diversificação de origem de mercadorias do produtor. Eles rodam o Nordeste, às vezes, o Norte, né? Ele vai andando, é onde tem, é onde é época, onde é safra. Então, essas particularidades, claro que eu entendo que isso com a reforma tributária, ela simplificará. Né? Porque acabou aquela guerra. O estado do Rio de Janeiro está cobrando lá X%, o Paraná é tanto. E aí a guerra de interesse dos estados. Né? Eu entendo que a grande guerra fiscal hoje no país é o ICMS, né? Que é para onde vai, de onde vem, para onde vai. Parte do dinheiro para o estado. Eu estou mandando, mas eu não fico sem. É assim no final do jogo, não é? Exatamente. É assim. Eu vou te dar essa partezinha aqui, mas eu preciso do meu. Eu quero o meu. Eu estou te mandando, está saindo daqui, está indo para lá. Embora a gente fala de produtos de cesta básica do hortifruti, ele não tem isso, porque ICMS, são poucos os produtos que nós temos incidência de ICMS. Cara, mas aí a gente está falando, mas depende de estado, tá? Porque se você pegar o estado de São Paulo, por exemplo, alguns itens de cesta básica é tributado e aqui não. Aqui não. Então você vê, como é complexo, né? Por que lá tributa aqui não? E aí você consegue compensar o tributo com outra... eu tenho alguns casos, por exemplo, que quando eu compro uma mercadoria nacionalizada já de São Paulo, vou falar de um item de maçã, o estado aqui do Paraná é isento e o estado de São Paulo já é tributado. Então, quando o cara me vende essa maçã, ele já me tributa com 4%. E eu não posso aproveitar desse imposto aqui porque eu não vou pagá-lo, né? Então, aí, até você explicar isso para o contador, agora o meu já sabe, você também já sabe, mas o contador que não é do nosso segmento, o cara fala assim, mas você tem crédito de 4%. Cara, mas eu não posso usufruir desse crédito porque eu não vou ter o débito dele, né? Sim. Então, você vê que realmente de estado para estado monta um quebra-cabeça na cabeça dos contadores aí. É uma loucura. Que daí tem que saber realmente, o cara tem que estar atento a tudo, né, cara? Entendeu por que eu perdi os cabelos? Deu pra perceber. E isso, já que você pegou esse assunto, vamos falar um pouquinho, o Piscofins agora. Semana passada teve alteração. Então, assim, resumo, estava de uma forma... Se acredita e compensa, acredita, compensa, restitui, inclusive compensações cruzadas com outros tributos. Aí veio lá a medida e, a partir de agora não pode mais. Mas e que já entrou? Me fala quem que já entrou com esse pedido? Não, se acalme. Aí... Eu falei com o meu advogado hoje. Aí o seguinte, mudou, né? O STF foi lá e daí voltou para a origem. Tá. Então, agora, assim, para você ficar tranquilo, voltou pro que era. Então, continua do jeito que estava.
Porque olha o impacto que isso vai dar na cadeia produtiva, negócio, empresarial, enfim, é uma série de fatores que influenciam. Quando você fala de Brasil, porque o Brasil cabe quantas Europas dentro do Brasil? Porra, bastante. Você que tem recorrência de viagem para lá, né? Então é muito grande, então envolve muita situação, cenário. Então essa é uma realidade que nem tudo que querem fazer consegue por isso. Sim, tem as dificuldades, justamente por conta disso. Mas que a gente estava falando, então, com relação ao PIS e COFINS, né, cara? Por exemplo, a gente é isento de PIS e COFINS, eu trabalho no lucro real. É alíquota zero. É alíquota zero, mas eu acredito da prestação de serviço, né? Da prestação de serviço do meu combustível, da minha energia, do meu aluguel. Tudo que está intrinsecamente ligado à tua operação, você pode... E a gente pode recuperar. E no teu caso, como não tem com o que compensar, você restitui. Restituo. Receita, me dá meu dinheirinho aqui de novo. Que eu já paguei. Você faz uma... Então, você vê como é tão complexo o negócio dos impostos no Brasil. É complexo. E você faz o pedido e eles te restituem. E você sabe que tem muita gente ainda que não tem noção de que dá para fazer isso, Alex? Você tem noção disso? Eu tenho noção. E tem um outro ponto que eu quero falar para você, que é bem delicado, e é ruim falar, mas verdade sem açúcar, né? Pode ser dita. Tem muita gente que não faz porque tem uma contabilidade mal escriturada. Às vezes o empresário é desleixado, mas assim, tem que exigir, tem que existir a cobrança da minha parte como contador, do empresário. Faça certo, né? Olha, a gente tá com esse gap de contingências aqui. Nós precisamos resolver. Esse é o risco, precisamos resolver. Eu não quero inviabilizar a tua operação, eu não posso inviabilizar, mas nós temos que nos adequar ao passo que a gente fique regular, porque senão isso gera um transtorno. E você responde também por isso? Solidariamente. Né? Solidariamente. Como profissional da área contábil, nós temos a responsabilidade solidária. Inclusive lá no escritório nós temos um seguro, não são todos os escritórios que fazem também, de responsabilidade civil. Onde, digamos que deu erro, aconteceu. Você tem um seguro ali de responsabilidade civil. Que tomara que nunca use, né? Mas o seguro não é feito para isso. A gente paga para não usar. Exatamente. A gente paga para não usar. Exatamente. Mas nós nos preocupamos com isso justamente porque se der tudo errado, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter um respaldo, né? A gente está falando ali de processamento de mais de 150 milhões de faturamento. É muita coisa, né? Se vai soma um faturamento, você sabe que faturamento é ego, né? Mas a gente... O resultado é o que importa, mas a gente tem que se responsabilizar pelo todo. Sendo emos ou não, eu tenho que ter o respaldo. Né? É isso. Que bom. E a Valui hoje, qual que é o foco dos clientes da Valui? Só a Ceasa? Não. Nós temos um leque muito aberto. Então, nós temos indústria, temos comércio e temos serviços. Empresa de transporte e por aí vai. Nós não nos restringimos a um segmento apenas, mas nós nos comprometemos em ser especialista e dar a mesma entrega que eu dou para o hortifruti lá, a entrega técnica, com análise, com discussão de demonstrativo, com correção de livros fiscais, que você sabe que tem, que eu sei que você é um cara que faz isso, você olha linha a linha. É chato às vezes, coitado do Serginho. Cara. Não, e está corretíssimo, porque são poucos os empresários que fazem isso, mas nós nos responsabilizamos com isso e também com a contabilidade gerencial. Mas porque é para onde vai te nortear, para onde você vai. Isso independente de segmento. Mas você está indo no caminho certo que você traçou, né? Exatamente, porque você tem um planejamento. Sim. Você não abre uma empresa porque você olhou um dia para o céu e falou assim... O seu empresário aqui, vou pagar os impostos. Eu vou começar aqui no Ceasa porque vai dar certo, que legal, todo mundo é gente boa, eu tenho que acordar de madrugada todo dia. Não é bem assim que funciona. Tem o meu amigo caixeiro, que alegra assim nos dias. Não então você sabe que tem muita responsabilidade e é complexo. Então é por isso. E a gente se propõe a fazer essa entrega com responsabilidade, seriedade, de uma forma leve também, porque eu não posso, eu como contador, querer explicar para você... Impor, e outra, explicar para você de forma técnica. Você não tem obrigação nenhuma. Qual que é o teu negócio? Qual que é a tua obrigação? Vender. Comprar e vender e expandir. É isso. A parte burocrática você tem que saber, mas tem que ser transmitida isso de uma forma leve. Normalmente, eu procurei desenvolver isso. Às vezes a gente
tem que aperfeiçoar. Sim. Mas sempre ter umas 3, 4 formas de explicar um mesmo assunto. Então, a abordagem que eu tenho que ter com você, empresário, ela tem que ser totalmente diferente. Eu tenho que ter se de repente, eu não posso ir tecnicamente explicar as coisas para você. Então, tem que ter Quem é leigo não vai entender nada. Não vai entender. Então, some daqui com esse negócio. Né? Exato. E vai ver a dificuldade, porque imagine o desgosto do empresário que está preocupado com a expansão, com a venda, com a compra, com o negócio em si, ter que ouvir sobre a letra da lei. Pois é. Não faz sentido. Ouvir sobre isso. Você tem uma colinha aí para falar para a gente? Imagina você chegar para o empresário e falar isso. Pode ler aí, cara. Não, eu tenho uma coluna aqui. E eu vou aproveitar essa deixa aqui para a gente falar que, além da reforma tributária, ela nos trouxe alteração sobre itens do consumo e também afetará diretamente a propriedade. Então, nós temos também na reforma tributária previsão de mudanças na tributação sobre a propriedade. Quando a gente fala de propriedade, a gente fala de IPTU, IPVA, tudo isso também. IPTU, IPVA e o ITCMD, que é tributo sobre doação, causa-mortes, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o IPTU. Como que era e como ficará. Tá. Então, assim... Importante isso aí, pessoal. Importante a gente já se adequar e saber. O IPTU, para ter uma alteração da base de cálculo do IPTU, era necessário uma edição de lei municipal pela Câmara dos Vereadores. Tá. Agora não. Agora o prefeito, que é o chefe do estado, do município, ele vai lá por decreto e aumenta a base de cálculo que ele precisa, que ele entende adequado. Então, isso facilitou. Né? Agora, lembrando o seguinte, é aumento de base de cálculo, não de alíquota, certo? Base de cálculo, pega lá o valor venal do imóvel, base de cálculo, aquilo lá é base de cálculo para tributar o IPTU. Quando a gente fala de IPVA, qual que é a incidência hoje do IPVA? Ele incide sobre veículos automotores. Com a reforma, a gente passará a ter também sobre aeronaves e embarcações. Mas hoje não existe? Hoje não. Então, hoje não tem essa previsão, não tem essa incidência sobre a aeronave. Porque qual que é a ideia da reforma tributária? É ser igual. Então, por que o camarada que tem uma aeronave, ou um iate, uma lancha... não paga o imposto com o cara que tem ali. O Fusca ou a Brasília ali dele? Então assim, aeronave, daí vamos lá, avião, helicóptero, jet ski, lancha, iate, claro... que essas alíquotas elas serão estabelecidas de acordo com o valor, com a proporção do valor do bem. Da mesma forma que o IPVA, ele poderá ter uma redução significativa. Se eu tenho um veículo verde, porque hoje isso daí está muito em voga, né? A gente fala veículo verde é o carro elétrico. Carro elétrico, ou o híbrido. Menos poluente possível, ele terá uma diferenciação na hora de você pagar o IPVA. Então, esse é um fato. Então, tem seu lado bom, né? Não sei quem que gosta de dirigir carro elétrico, mas... Eu dirigi uma vez, é legal. E daí? Não, você dirige carro e é piloto, aí você pode me dizer. Eu gosto de pilotar um kartzinho também de vez em quando. E aí, não, mas você consegue imaginar, já tem, mas um Mustang elétrico ou uma Ferrari elétrica... Cara, e já existe. Existe, mas um Porsche elétrico, qual que é a emoção? Vai do gosto de cada um, né? É o gosto, exatamente. Lex, eu tô vendo que realmente a reforma tributária é um assunto bem complexo, assim, cara, que a gente precisava de, no mínimo, um dia inteiro aqui para falar um pouco sobre ele, e a gente não tem todo esse tempo. Mas o pessoal que quiser saber um pouquinho mais, como é que faz? Eles podem te procurar, você vai lá dar uma consultoria, você a gente faz um diagnóstico. Sem compromisso? Sem compromisso. Tem um item, só que esse é bem importante a gente comentar. Vamos lá. Que é o ITCMD, que hoje, no estado do Paraná, hoje é 4% alíquota, certo? Tem estados que é 8%, tem a previsão de chegar até 20%. ITCMD é doação ou causa-mortes. Né? Isso aqui é muito importante porque hoje, no nosso escopo de trabalho, a gente desenvolve muita estrutura de sucessão e planejamento tributário com planejamento familiar. Então, está em voga também, está muito na mídia, a questão da holding patrimonial. Então, a gente faz o diagnóstico, avalia os imóveis e de forma planejada, de uma forma inteligente, você consegue constituir isso aqui. Por que eu estou falando do ITCMD e estou fazendo uma ênfase nele? Porque a previsão para mudar a alíquota está na porta. Então, se você tem a intenção
de estruturar, organizar e planejar, esse cenário é a forma mais econômica e inteligente de se fazer. Né? Então, legal isso. Como você disse, a gente teria que estender. Para cada assunto que nós pincelamos aqui, 1 hora no mínimo. Tem uma diversidade de assunto, particularidade. É claro que é um assunto denso, chato, que a gente procura falar de uma forma mais simples, clara, mais objetiva para o pessoal entender. Mas quem quiser saber a fundo pode procurar vocês ali. Procura a Valui, tem lá no Instagram, Contabilidade Valui, procura a gente, procura os nossos contatos, ele pode fazer acesso, a gente vai e faz o diagnóstico, seja do planejamento tributário, seja da sucessão familiar, seja o que precisa, revisão tributária, eu preciso fazer uma auditoria nos meus números, será que o meu contador está fazendo, eu gosto do meu contador, estou há 30 anos com o meu contador, será que ele está fazendo tudo certo? É uma verdade absoluta? Nunca é, né? Sempre tem o que melhorar. E isso não tem problema se estiver, problema tem, né? Mas se o empresário sabe disso, transparência ela tem que ser aberta. Tem que ser aberta. O relacionamento tem que ser muito claro. Tem que ser muito claro. É aquilo, né? O contador, ele é um parceiro, ele tem que andar junto com você, porque ele vai te ajudar na questão estratégica, na definição de novos negócios, novos mercados, expansão. Eu quero sair do estado do Paraná, eu quero ir para São Paulo, Rio, Minas. Tá ali para te apoiar, te ajudar e te orientar. Isso Pessoal, aí. Quem precisar aí de mais informações sobre a reforma tributária, sobre toda a forma de parte contábil, procura o Alex ali. Deixa um telefone aí, Alex. Meu número. Qual que é? É o 99923... 41, né? 999... 41 99923 6380. Que legal. Então procura ele. Qual que é a rede social? É @Valui? É @Contabilidade Valui. Contabilidade Valui. Então, pessoal, quem precisar aí, uma consultoria, cara, sem compromisso, o Alex vai lá, dá uma assessoria, dá um planejamento e mostra para vocês qual o caminho correto para seguir trabalhando, tá bom? Lex, mais uma vez, obrigado. Eduardo. Te espero lá no Beat Tênis, que agora é meu novo parceiro do Beat. Esse é meu professor. Para alguns invejosos aí. Muita gente vai falar mal disso aí. Não tem problema. Mas é bom. Atividade física é boa, seja ela qual for, né? Então, sempre, isso aí. A gente Eduardo, tá se divertindo. De coração, muito obrigado por ceder o espaço e a gente tá de portas abertas aí para auxiliar quem precisar. E você também, quando precisar vir falar mais alguma coisa assim sobre reforma tributária, seja lá o que for. Vamos falar, tem mais coisa para falar. Combinado. Valeu. Lex, um abração. Valeu, Até obrigado. a próxima. Valeu. Até.